Vamos voltar a falar agora com o repórter Gabriel Rodrigues. O Gabriel está acompanhando desde cedo o velório do cantor Lô Borges. Está com Toninho Horta, uma outra lenda da música mineira. Gabriel. Isso mesmo, Laí, boa tarde mais uma vez para você e para todo mundo que acompanha a gente. Imprensa mineira toda, sabendo que a gente está ao vivo, deixou a gente começar essa entrevista, mas eles vão se aproximar também para ouvir esse relato. A gente está do lado do Toninho, que é uma referência nacional e internacional para a gente, mas eu queria que você falasse justamente sobre a amizade, porque é o que eu estou dizendo para todo mundo. O artista a gente já conhece, mas ele falava tanto sobre a amizade que hoje a gente está querendo saber um pouco mais sobre o amigo. Como é que era esse amigo para você, Toninho? Eu cheguei a andar de patinete com o Lô, igual ele andava com o Beto, mas eu conheci o Lô bem menino, usando calça curta ainda, jogando futebol de botão, e eu fazendo música com o Marcinho Borges. Então esse encontro do Bituca com a família Borges, comigo, com o Lô, aconteceu no final dos anos 60. Até saiu um livro agora do Cristiano Quintino, fotógrafo, chamado Os Primeiros Acordes do Clube da Esquina. Foi ali em 69 que todo mundo se encontrou pela primeira vez. Então, assim, essa empatia musical que a gente tinha, e meu irmão encontrava com o Marilton Borges na noite de Belo Horizonte, então tudo isso favoreceu essa união de todos nós em torno da música, em torno da paixão, dos sonhos que a gente tinha. Então, assim, o Lô virou um amigo, virou um sobrinho, né, que é um pouco mais novo que eu, e foi uma alegria, não só no Clube da Esquina, quando eu comecei a organizar, junto com o Wagner Tiso, as bases do disco, né, porque eles tinham menos experiência de estúdio do que eu, o Lô e o Beto, então eu ajudava na composição lá, introdução, final, meio, o solo e tal, junto com o Wagner, o nosso grande maestro, né, o cara top de linha. Aí depois eu continuei fazendo arranjo para o Lô e para o Beto de uma forma de amizade, tudo, mas eles tinham confiança no meu conhecimento, no meu bom gosto, e eu acho que para mim foi eu tenho uma gratidão por isso muito grande ao Bituca, ao produtor Ronaldo Basso e a todas as pessoas, a família Borges, a família Horta, a família Guedes, todo mundo era muito unido, sempre, né, mais nos anos 70 do que hoje, mas cada um está aí firme e forte. O Lô apenas foi fazer uma viagem de trem um pouco mais longa, né, o trem azul. Cada um está no seu papel. Agora a gente vai começar a se comunicar através da constelação, né, telepatia por espírito. Mas o Lô é um fenomenal, um cara absurdamente criativo, inovador, né, o rei das harmonias, da melodia, e um cara muito genial. Para mim ele é um eterno menino e eu vou ter sempre ele no coração, assim. Você está falando sobre idade, sobre o fato dele ser um menino, que é algo que desde que o Balanço Geral começou hoje, a gente está repetindo isso. O quanto que dentro das amizades verdadeiras, a idade vira só um número no papel. Porque, por exemplo, quando ele conheceu o Milton, ele tinha 10, o Milton tinha 20, essa amizade se fortaleceu. Não vou perguntar a sua diferença de idade para ele, mas você já disse aí que tem. Mas eu sou entre o Bituca e o Lô, no caso, né? Não fez diferença, pois fez para essa amizade? Não, acho que não, com certeza não. Todo mundo, desde cedo a gente se admirava, gostava de ser amigos e se admirava muito musicalmente. Isso é que foi o mais importante. E aí crescemos todo mundo junto, cada um com o seu background, com seus sonhos diferentes. E aconteceu que a gente fez um disco sem nenhuma pretensão e virou o álbum do século, né? Quer dizer, foi uma surpresa para todos nós. Mas realmente a qualidade e a liberdade com que a gente teve de fazer os arranjos no estúdio, né? De uma forma sem muita preparação, não tinha partitura, não tinha forma, a gente criava tudo na hora. Faltava um baixo, eu ia lá, tocava um baixo, faltava uma bateria, o Beto Guedes ia lá, tocava uma bateria. Mas a gente sabia da nossa capacidade e realmente foram tempos muito lindos e que as pessoas que conhecem essa história vão sempre admirar a música. Agora a música do Lô vai virar uma febre no Brasil, porque todo mundo vai querer cantar ainda mais a obra dele. E no mundo inteiro, bandas já reconheceram o trabalho dele, do Bituca, o meu também, trabalho instrumental. Então, assim, eu acho que o que a gente fez é um legado que vai ficar para a história, né? E o Lô é um músico, assim, indispensável nessa lista dos compositores influentes para o mundo inteiro. Eu acho que já vem mais um prêmio na lista de muitos que você já tem pelo clube. Só que é o seguinte, Laí Renault, nosso apresentador, jornalista, quase cantor, tem uma pergunta lá no estúdio para você. Pode falar, Laí. Vamos lá. Ô Toninho, você que sempre acompanhou a obra do Clube da Esquina, tão de perto isso, as novas gerações, o que é que elas podem aprender com tanto talento, com a obra do genial Lô Borges? Cada pessoa tem uma percepção, né?
ter uma vontade, ter um sonho. Mas ouvir a obra do Clube da Esquina é essencial para qualquer compositor, para qualquer instrumentista. Né? Assim como ouvir jazz, ouvir o clássico, ouvir a música tradicional, o regional, mas o Clube da Esquina como movimento, como a gente foi revolucionário em termos musicais, na época dos grandes movimentos como Tropicália, pessoal do Ceará, né, a Vanguarda Paulista, quer dizer, o Clube da Esquina era um movimento mais musical de todos, né, e poético. Eu acho que tem muita bagagem para mostrar para vocês que são jovens, né? E eu espero que tem muita gente que já segue a gente, que é jovem, mas assim, cada vez mais eu acho que isso vai se alastrar, porque é uma música de muita densidade musical e ao mesmo tempo, de certa forma, simples, porque a gente quer que a música atinja as pessoas, né? Que as pessoas estejam perto de nós, né? Como o Lô falava, vem andar comigo do meu lado, do lado ensolarado que eu tenho para caminhar. Então, assim, no final das contas, a gente quer mostrar um recado simples, mas verdadeiro, com muita emoção. Muito obrigado pela entrevista, meus sentimentos, tá? Obrigado. A gente vai liberar, Laír, ele para o restante da imprensa que está aqui querendo ouvir esse relato também. Vou só pular para o lado de cá de vocês, pode passar, Larissa, que aí eu não atrapalho vocês todos e continuo falando com o pessoal ao vivo aqui no Balanço Geral. Vocês já sabem, né, gente, ao vivo tem disso. Quem acabou de passar por aqui e conversou com a gente também foi o Samuel Rosa, e ele fez um relato muito emocionado, Laír e público do Balanço Geral, por alguns aspectos específicos, como, por exemplo, o fato de o Lô ter sido referência internacional. Vários artistas de fora do país, Bjork, vários outros citados por ele, têm no Lô uma referência não só em relação à melodia, mas também em relação à letra. E é aí a hora que você percebe que a arte, ela rompe barreiras relacionadas inclusive ao idioma. Então imagina, se o Lô conseguiu alcançar pessoas que estão fisicamente distantes, né, longe, em um outro país, imagina o que ele conseguiu fazer aqui pertinho, no quintal de casa, falando a nossa língua, com o nosso ritmo. Esse é o relato do Samuel que a gente vai ouvir agora. Acompanhe. Me vejo aqui nesse mesmo Palácio das Artes, fã de carteirinha do Lô, com os discos embaixo do braço e participando, testemunhando aqui o lançamento das turnês, Sonho Real, não sei o quê. E dizer, caramba, eu que fui bombardeado pela música americana, pela música inglesa, desde que nasci, toda a minha geração dos anos 60, eu posso bater no peito e dizer que eu tenho um ídolo em pé de igualdade ao Paul McCartney, que nasceu na minha cidade, torce para o mesmo time que eu, podia torcer até para o Atlético, não tinha problema, que vai no bolão, que frequenta os mesmos lugares. Isso era muito encorajador. Então esse é um primeiro momento. No segundo momento foi o nosso encontro, né, como dois artistas, duas pessoas que militam na área da música, ele com muito mais brilhantismo do que eu. E eu me aproveitei disso porque ele virou um mestre. Minha maneira de compor, de ver música mudou totalmente ali a partir de 1999. Foi quando, através de um aceno dele, que ele gravou Te Ver no disco dele, Meu Filme, eu disse, existe uma possibilidade, eu posso ser amigo do Lô, porque ele gravou uma música minha. E foi isso que aconteceu. Depois a gente se encontrou, ele falou, deu uma entrevista dizendo que gostava do Skank e tal. E aí a gente pensou nessa possibilidade, criamos uma turnê que dura até hoje, vai durar para sempre. Gravamos o DVD lá no Cine Brasil, fizemos música, ou seja, eu acho que eu e o Lô aproveitamos um do outro o que dava para aproveitar. Isso é um alento para mim, é um alívio dizer que aquele cara que está ali, né, trabalhou comigo, é um baita orgulho, um dos caras que assina junto com o Milton, né, o cara que assina junto com o Milton. Esse que é considerado por muitos, eu falei no meu Instagram, o melhor disco de todos os tempos da música brasileira e um dos melhores da música do mundo. Não é espanto para nós, né? E todo o legado que ele deixa para o cancioneiro, né, popular, o cancioneiro nacional. E aí, Girassol da Cor do Seu Cabelo, Trem Azul e por aí vai. Quem sabe isso quer dizer amor, Dois Rios e por aí vai. Então é isso. É um pedaço da gente que vai. Mas o legado está aí, a gente ainda vai encontrar aí para tocar umas violas à frente algum dia. Isso é uma parceria muito bonita, né? O Samuel com o Lô. Uma parceria muito bonita, né, Gabriel? Samuel Rosa e o Lô Borges.
Demais. E eu acho que essa palavra aí, parceria, e uma outra que é amizade, estão resumindo muito aqui. Laíra, eu tenho recebido agora, desde o momento que o Balanço Geral começou até agora, nas redes sociais, muitas mensagens falando que nunca viram um velório com tanto sorriso assim. E isso talvez esteja causando alguma estranheza para quem está acompanhando a gente. Só que, na verdade, isso acaba sendo comum para quem está passando por aqui, ao vivo tem disso, né? Pelo seguinte, é o sentimento que todo mundo que está em volta aqui compartilha. É o pesar pela partida, é a dor por essa partida, mas também está relacionado ao quanto ele deixou aqui em vida. Tem mais gente chegando para falar agora, alguém que é muito importante. Eu vou gravar então, eu ia começar a conversar aqui com ele agora, mas já já a gente volta lá aí. Posso ir? Ao vivo tem disso, né? A gente continua ao vivo no Balanço Geral e agora é uma das principais referências no cenário musical aqui de Minas Gerais. Vai falar com a gente agora. Estamos ao vivo, a gente tem essa confusão aí. Você quer pular para cá, Larissa? Pode passar aqui, vem pro meu ladinho, pertinho de mim. A gente vai ouvir agora. Tudo bom? A gente está ao vivo no Balanço Geral. Todo mundo junto aqui querendo ouvir um pouquinho sobre como é que foi, Flávio, para você. Todo mundo junto, a gente vai fazer junto. Ó. Juntos. Conta pra gente hoje o que passa aqui na sua cabeça, né? Vendo o Lô assim, tantas coisas bacanas. A gente foi ontem nas homenagens do Clube da Esquina. Eu acredito que muitas memórias, né? Muita coisa gostosa. Conta pra gente. A gente nunca imagina que vai perder um amigo assim, né? Uma figura que na minha vida é tão importante como o Lô, né? Acho que o Lô foi inspirador de várias gerações e da minha também. Então, ele foi uma inspiração para mim como músico. Quando eu fui num festival em 69, em Belo Horizonte, dali eu saí decidido a compor. Eu e o Vermelho depois fundamos o 14 Bis. E daí veio o Clube da Esquina. Eu participei de vários discos do Lô. E foi sempre um amigo, uma inspiração, porque é um poeta moderno, né? O Lô foi um cara sempre teve uma veia pop, MPB, era um artista universal, assim, dentro de uma época que era até meio retrógrada nesse sentido, né? Tudo era muito dividido. E o Lô veio com uma música que conquistou o Brasil e o mundo, porque o disco Clube da Esquina é considerado um dos discos mais importantes da discografia mundial. Então, assim, e um amigo querido, a gente estava ultimamente fazendo um show ano passado, eu com o Lobos e Beto Guedes, fiz um show 4 irmãos, eu, Lô, Telo Borges e meu irmão Cláudio. Enfim, é uma perda que a gente ainda não sentiu o tamanho, né, do que foi essa perda. Eu sei que ele vai estar bem porque ele merece, né, por tudo que ele já fez pela música e a pessoa que ele é, que ele siga em paz e a gente vai sempre cultuar a obra dele, que vai estar aí, né, vai ser eterna mesmo. Tá aí o relato de Flávio Venturino, eu volto no estúdio com você, Laí. Obrigado, viu, Gabriel? Grande Flávio Venturino falando ao vivo aqui no Balanço Geral.